A minha pergunta, na verdade, é assim, a gente sabe que no nosso contexto de SUS, infelizmente, a gente observa muita mistanásia, né? E a gente sofre, nós enquanto profissionais, eu faço parte de uma equipe, sou paliativista, a gente sofre enquanto profissionais, a gente divide esse sofrimento na equipe, justamente porque nós somos chamados muito tarde, nós somos chamados em contexto de fim de vida, né? E um questionamento sempre que existe ali dentro da nossa equipe, a nossa psicóloga às vezes fala assim, mas Fer, e agora? Né? É um sofrimento de todo mundo. Porque como a gente consegue ter um alcance dessa família, ter um acolhimento dessa família adequado, que nós estamos chegando ali para falar que, infelizmente, aquele paciente não tem mais terapêutica modificadora de doença, não tem mais tratamento oncoespecífico, por exemplo, de uma forma que essa família não se sinta lesada, não sei se talvez seria essa palavra, mas no sentido que ela fala assim, nossa, mas eu não tive nem a chance de ter esse tratamento, né? Por N situações, porque o diagnóstico demorou, porque os encaminhamentos demoraram, porque as filas são muito grandes, enfim, né? Acho que não é o âmbito da discussão. Mas como que nós, enquanto equipe, podemos fazer o acolhimento adequado desse paciente, adequado dessa família, né? E como que nós também podemos nos proteger de alguma forma para a gente trabalhar esse sofrimento que reverbera na gente, né? Obrigada. Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que a senhora pode responder, professora. Tem que apertar alguma coisa aqui? Então, acho que a tua pergunta é uma questão muito importante. Eu acho que a gente pode respondê-la em vários níveis, né? O primeiro nível, talvez seja importante eventos como esse, né, serem reproduzidos depois em várias instâncias para o público também não profissional, para começar a entender com maior clareza que cuidados paliativos são cuidados muito apropriados, né, em situações de doença avançada, mas não só, explicar aquilo que tem naquele gráfico da relação entre cuidados modificadores da doença, cuidados paliativos, explicar melhor que cuidados paliativos não é só para final da vida. Enfim, são várias discussões que a gente pode, então, formar, vamos dizer, o público em geral sobre essa questão. Em relação aos profissionais, eu acho que tornar a distanásia um conhecimento compartilhado, que em determinadas situações o prolongamento de certos tipos de tratamento causa muito mais sofrimento do que um possível benefício, e que os cuidados paliativos poderiam ajudar muito, principalmente se eles não são oferecidos só no final. Então, essa discussão no interior das equipes profissionais sobre a questão do prolongamento do processo de morrer, da distanase e tal, e a valorização dos cuidados paliativos como cuidados de vida, como cuidados em relação ao sofrimento, são tarefas importantes. Então, isso também em termos de formação. E no dia a dia, né, em que, por exemplo, vocês são chamados ou como equipe interconsultora ou como equipe efetiva de cuidados, né, porque hoje em dia está havendo muito a ideia de fazer os cuidados compartilhados também, não ser só chamado no final, né? A gente poder dizer que para este paciente, realmente, isso ainda pensando nos profissionais, já vou chegar na família, né, dizer que realmente a gente tem que discutir isso muito seriamente, porque você está no medo de fazer eutanásia ou qualquer coisa, promovendo o sofrimento. Em relação à família, uma conversa, né, explicando o que são os tratamentos intensivos e por que, no caso desse paciente, ainda pensando que eles são uma coisa e depois outra, porque o nosso caminho é construir um fluxo contínuo.
né? Porque essa situação, quando é encaminhado para cuidados paliativos, ainda quer dizer que tem uma parte de tratamentos ativos e depois alguma coisa que vai chamar cuidados paliativos. Ainda pensando nisso, que ainda é bastante frequente, explicar por que determinados tratamentos têm que ser interrompidos, ou seria importante que fossem interrompidos para que o paciente, então, pudesse receber cuidados mais vinculados aos seus sintomas atuais, à evolução da doença, à qualidade de vida. Então, desconstruir a história de que isso é uma condenação à morte, porque esta já está posta, né? Mas dizer que, então, você melhora a qualidade de cuidados ao paciente, porque vai estar muito mais vinculado aos seus sintomas atuais. Então, não quer dizer que esse paciente vai morrer imediatamente. Foi para cuidados paliativos, vai morrer. Não. Mas isso tem a ver ainda com a mudança de mentalidade, que cuidados paliativos não é para o final da vida. Então, tem que ter todos os outros processos também. Mas com aquela família, naquele momento, essa será a melhor explicação, a tentativa de eles compreenderem de que isso está sendo feito em nome de uma qualidade de vida para o final da vida, paciente e para eles também. É uma resposta, mas não é a solução, mas é um encaminhamento, né? Gente, vocês querem comentar? Eu queria comentar. Bom dia. Em resposta à Fernanda, que tem um serviço distinto do que a gente trabalha, né? Mas a gente vivencia as mesmas situações, talvez não por encaminhamentos, mas a gente também sofre, enquanto equipe, com esses encaminhamentos, essa chegada dos pacientes muito tardiamente, né? E muitas vezes a gente tem muitos planejamentos para aquela pessoa e a gente não tem um tempo hábil para isso. E isso é que acaba refletindo muitas vezes num sofrimento muito grande que a gente tem que gerenciar dentro da própria equipe, né? Mas eu acho que o que vem sendo batido muito desde ontem e hoje também de forma bastante entendível, facilmente compreensível, é que o cuidado paliativo é um processo, né? Ele não é um momento, e inclusive para os acolhimentos. Então, talvez naquele momento o que a gente gostaria de fazer não é o possível, não é o ideal, aquela solução ideal que a gente gostaria, mas o protagonista é aquele paciente e a gente tenta, com a nossa equipe, tentar caminhar rumo ao ideal para ele, mas respeitando aquilo que é possível, que é tolerável, diante das circunstâncias que compõem todo esse momento, né? Infelizmente, a gente ainda pega a maioria dos nossos pacientes, eles chegam no momento muito tardio. Assim, os grandes serviços, né, os serviços mais antigos, já têm o privilégio de ter essa vivência do cuidado paliativo mais ideal. A gente anda, como falou o professor Alexandre ontem, trocando a roda do ônibus em movimento. Então, eu acho que é a gente também ter esse cuidado conosco, né, entendendo a limitação de cada um de nós dentro dessa equipe, né, e nos acolhendo também, enquanto indivíduos profissionais, para a gente poder, de acordo com o momento do paciente, ir caminhando rumo àquele planejamento ideal que a gente teve para ele, né? A pessoa do psicólogo dentro da equipe, a gente sempre frisa, e assim o nosso serviço também, a gente não consegue enxergar caminhando sem, justamente por isso, né? Porque é muito difícil você realmente lidar com o sofrimento, querer fazer um monte de coisa e você saber que tem muita coisa que a gente não vai conseguir fazer, né? O que não quer dizer que a gente não pode ter um bom resultado, né? Distinto do trilho que o Alexandre falou ontem, mas seguindo uma trilha e tentando ir se adequando àquela situação. Eu acho que esse é o nosso desafio do dia a dia, né?